Depois de muito tempo sem estar aqui trazendo uma reflexão da caminhada para vocês, nessa semana o Espírito Santo de Deus colocou em nosso coração de estarmos retomando, tendo em vista alguns processos que nós temos passado, né? A questão da falta de tempo, mas pela graça de Deus e pela misericórdia dele, hoje nós estamos aqui para compartilhar um pouquinho da palavra do Senhor e aquilo que Ele colocou em nosso coração por esses dias. E nós estávamos pensando exatamente sobre um tema que poucas pessoas gostam de falar, que é sobre a cruz. E quando nós pensamos em evangelho, é impossível pensar no evangelho de Jesus sem a cruz de Cristo. Porque foi numa cruz que ele deu a sua vida para nos salvar. E às vezes a gente ouve, né? Essa reflexão surgiu de uma situação onde uma pessoa estava compartilhando das dificuldades que tem passado, dos problemas que tem enfrentado, né? Das tribulações da vida. E eu falei com ela o seguinte: nós não podemos orar, como já diz uma frase que muitos conhecem, nós não podemos orar pedindo a Deus para encurtar a nossa cruz ou para tirar a nossa cruz, porque muitas vezes Ele não vai fazer isso, mas Ele vai nos dar ombros mais fortes para que nós possamos suportar a cruz que tem sido colocada sobre nós e a cruz que nós temos que carregar normalmente até o fim de nossos dias. E às vezes a gente pensa assim: meu filho é minha cruz. Mas a partir do momento que você não tiver mais a responsabilidade e o compromisso sobre o seu filho, já não vai ser mais a sua cruz. Outros pensam assim: meu marido é minha cruz. Mas e se você um dia não tiver mais seu marido? Então você deixou de ter a sua cruz? Pelo contrário, né? A cruz nós temos que carregar todos os dias até a volta do nosso Senhor ou até o dia em que nós nos encontraremos com Ele. E Jesus, ele foi muito enfático quando ele disse para nós: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Ou seja, Jesus nunca falou que nós estaríamos livres de carregar uma cruz, que nós nunca estaríamos livres daquilo que nós consideramos como cruz. E ao pensar nisso, nosso pensamento foi num texto da palavra e o nome de uma pessoa veio como inspiração para a nossa meditação, para o nosso fortalecimento e para o nosso encorajamento, porque muitas vezes a cruz que nós achamos ser insuportável, a cruz da qual nós gostaríamos de nos desfazer, é aquela que nos levará a desfrutar de algo maravilhoso, de algo que Deus tem lá na frente para as nossas vidas, mas que aquele processo ali de carregar a cruz foi essencial e foi necessário. Então nós vamos aprender um pouquinho hoje como lidar com essa situação e como entender que mesmo na nossa cruz Deus tem um propósito. Mesmo nos nossos problemas, talvez a sua luta seja uma dificuldade financeira, talvez a sua cruz seja uma questão familiar, drogas, álcool ou qualquer outro problema dessa ordem. Talvez a cruz seja uma enfermidade com a qual você tenha que conviver, mas nós não podemos muitas vezes renegar essa cruz. Nós temos que aprender a conviver com ela, sabendo, como diz a palavra de Deus através do apóstolo Paulo, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E por esses dias nós estávamos falando a um grupo de irmãos, né, que temos em nossas reuniões todas as quartas-feiras, e que nós temos que dar graças por tudo. E isso nós temos aprendido no decorrer da nossa caminhada com Deus. Até mesmo por aquelas situações em que a gente perde controle. Até mesmo por aquelas situações em que nós achamos que nós estamos sozinhos, desamparados, e nós achamos que Deus não está olhando para nós. Lá no livro de Marcos, no capítulo 15, no versículo 21, nós vamos ver o exemplo de uma pessoa
que não teve que carregar uma cruz por um erro dele, por um problema dele, por um deslize dele ou por um fracasso dele, mas uma pessoa que foi obrigada a carregar uma cruz que não era sua. E nós vamos ler então, está em Marcos 15, 21, diz assim: e obrigaram a Simão Cirineu, que passava, vindo do campo, pai de Alexandre de Rufo, a carregar-lhe a cruz. Esse texto, ele faz parte, de um contexto que relata a crucificação de Jesus, os momentos de sofrimento, de agonia e de tortura para o nosso Senhor. E diz ali que enquanto ele seguia, para cumprir o seu caminho, o propósito que Deus tinha para a sua vida, que era morrer para salvar a humanidade, inclusive eu e você, enquanto ele estava ali naquele processo de caminhada, eu creio que por muitas vezes, um texto fala sobre isso, que ele caiu, muitas vezes ele deve ter tropeçado com o peso da cruz, com os açoites, com a tortura, com os maus tratos, e eu imagino a tortura emocional que Jesus também sofria diante daquela morte humilhante, que é a morte de cruz. Era o pior tipo de morte que existia na época. Mas aqui está falando que estava passando ali, no momento da crucificação, um certo Simão Cirineu. Cirineu porque ele era da cidade de Cirene, na África. E eu brincava outro dia com as pessoas dizendo que, quando eu lia esse texto, eu imaginava que Simão fosse o negão de tirar o chapéu da música da Alcione, Deveria ser um negão bem forte, porque realmente os negros eles têm essa capacidade, eles têm uma capacidade física bem elevada, tanto é que sofreram, por conta da maldade do coração humano, quando impuseram a eles a escravatura, porque são pessoas fortes. E isso eles têm de vantagem, sobre nós. E ali estava passando ali Simão Cirineu, um homem africano, um negão de se tirar o chapéu, e resolveram então colocar a cruz de Cristo nas costas de Simão o Cirineu. Agora eu te pergunto, aquele homem estava vindo do campo, ele já tinha cumprido com a obrigação dele. Eu creio que ele devia estar cansado, depois de um dia fatigante, de trabalho, depois de um dia onde ele suou bastante. Ele está passando ali pelo momento onde um homem está sendo crucificado inocentemente, e ele também, que não tem nada a ver com a história, de forma inocente, é obrigado a carregar a cruz de Jesus. Ele foi obrigado. E eu fico imaginando, as nossas cogitações aqui, que diante dos soldados romanos, Simão não teve outra opção a não ser carregar a cruz de Cristo. Ele não podia simplesmente dizer assim: essa cruz não me pertence, esse problema não é meu, eu não tenho que pagar o preço por essa situação, sei lá o que esse homem fez. Eu sou culpado do que esse homem fez aí para estar carregando essa cruz, e agora colocam essa cruz nos meus ombros. A Bíblia, ela não dá detalhes, ela não fala muita coisa, só fala que lhe impuseram carregar a cruz de Cristo. Num outro texto, uma outra versão, fala que obrigaram Simão a carregar a cruz de Cristo. E a gente vê que nesse texto da crucificação, não fala muitas coisas não, mas depois procurando nas referências, nós achamos aqui algo relacionado a Alexandre e Rufo, que são os filhos então aí do Simão, o homem da cidade de Cirene. E lá no livro de Romanos, no capítulo 16, a gente encontra algo interessante e a gente vai entender o propósito de Simão ter sido parado ali e ter sido obrigado a carregar uma cruz que não lhe pertencia. Ele tinha tudo para ser um homem revoltado, ele tinha tudo para ser um homem murmurador, e Simão tinha tudo também para não querer saber nada do Evangelho de Cristo.
Mas pelo que a gente encontra na palavra de Deus, não foi bem isso que aconteceu. Porque, como nós dissemos no início, todas as coisas cooperam de alguma forma para o bem daqueles que amam a Deus. Então, no livro de Romanos, no capítulo 16, no versículo 13, a gente vai encontrar o apóstolo Paulo, o grande apóstolo Paulo, o primeiro grande missionário do Novo Testamento, um homem renomado, um homem que falava vários idiomas, várias línguas, um homem versado, um homem intelectual. Ele menciona esse negão, né, que nós brincamos, o negão de tirar o chapéu. Algo aconteceu ali enquanto Simão foi forçado a carregar a cruz de Cristo. Algo aconteceu quando ele presenciou o sofrimento daquele homem inocente. Algo aconteceu dentro do coração dele quando ele tinha tudo para reclamar. Eu creio que Simão, mais do que ninguém, pôde sentir na própria pele a dor que o Senhor Jesus passou. E a gente fala, né, que só se tem compaixão do outro quando você passou pelas mesmas circunstâncias, nas mesmas condições e enfrentou as mesmas adversidades que o outro. Ninguém sabe o que é ter um filho preso se você nunca teve. A gente pode imaginar, mas só sabe quem passa. A gente não sabe o que é ter um paciente terminal em casa, um paciente acamado, um paciente totalmente dependente dos cuidados do outro, se você não tiver. Então, muitas vezes, quando a gente fala assim para as pessoas, eu sei da sua dor, não sabe, não sabe. Você pode imaginar, você pode ter uma ideia, mas só sabe quem passou. E eu fico pensando aqui nas minhas cogitações, nos devaneios, né? Porque a Bíblia não fala, mas a gente pode imaginar o quanto que Simão Cirineu soube do preço que Jesus pagou pela salvação da humanidade, pela salvação da sua vida. E eu tenho certeza que isso fez toda a diferença. Porque às vezes a gente acha que a nossa cruz é grande. Às vezes a gente acha que o nosso problema é terrível. Às vezes a gente acha que o que a gente está passando é pior do que o que todo mundo está passando, quando na verdade são situações diferentes, mas cada um sabe a forma que a cruz pesa nos seus próprios ombros. E a Bíblia diz que Jesus foi um homem experimentado nas dores. Jesus sofreu como uma ovelha que foi levada ao matadouro, mas ele não abriu a sua boca. E nós vemos que, com certeza, Simão Cirineu, pai de Alexandre e Rufo, ele tomou para si as dores de Jesus e ele pôde entender o propósito da cruz de Cristo, e isso foi o suficiente para transformar a vida dele. Por que eu estou falando isso? Porque o apóstolo Paulo, no capítulo 16, no versículo 13, ele diz assim, olha, saudai a Rufo, eleito no Senhor, e igualmente a sua mãe, que também tem sido mãe para mim. Eu achei esse texto assim, simplesmente encantador. Tem textos que deixam a gente maravilhados, e esse aqui é um, porque a gente fica imaginando qual a importância de um negão, né? Eu imagino naquela época o preconceito, a discriminação também. Ele trabalhava num campo, trabalhava num serviço forçado, ele era um ninguém para a sociedade, né? Ele foi obrigado, ele foi constrangido a carregar a cruz de Cristo. Ele não teve a opção de dizer que não queria, ele não teve a opção de dizer que aquela cruz não lhe pertencia. Mas é maravilhoso quando a gente vê que Deus escolhe as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E o próprio apóstolo Paulo diz que a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Aleluia!
A cruz muitas vezes parece ser loucura, a gente não entende, a gente não compreende, mas é maravilhoso porque ela é o poder de Deus. E é através da cruz que nós carregamos, através das dificuldades e dos problemas que nós enfrentamos, que nós vamos entender e desfrutar das maravilhas e das grandezas de Deus em nossa vida. Então o apóstolo Paulo fala assim: saudai a Rufo, eleito no Senhor, igualmente a sua mãe, que também tem sido mãe para mim. Olha só como o evangelho é capaz de unir pessoas de diferentes classes sociais. O apóstolo Paulo nada tinha a ver socialmente com a condição de Simão Cirineu. O apóstolo Paulo nada tinha a ver com a família de Simão Cirineu, daquele africano, daquele negão, mas ele chega aqui na carta aos Romanos, manda uma saudação para o filho do Simão Cirineu, para o filho daquele africano que foi constrangido a carregar a cruz de Cristo. O apóstolo Paulo demonstra ali uma estima, demonstra uma consideração, e inclusive com a esposa de Simão, o Cirineu. E eu acho lindo quando o apóstolo Paulo diz, para Rufo: eu saúdo você e saúdo também a sua mãe, que tem sido uma mãe para mim. Aleluia. Com certeza nós podemos crer que aquele encontro forçado, aquele encontro obrigado de Simão Cirineu com a cruz de Jesus levou salvação para sua casa. Tem problemas que Deus realmente não vai nos livrar. Tem dificuldades e obstáculos que Deus não vai tirar do nosso caminho, porque são esses problemas, esses obstáculos, essas pedras que nos levam a desfrutar daquilo que Deus tem na nossa vida. E eu acredito que Alexandre tenha feito grande diferença na igreja primitiva, porque tanto sua esposa quanto seus filhos começaram a servir ao Senhor. Às vezes nós falamos, que Deus ele não vai nos livrar da fornalha, mas Ele vai estar conosco no meio da fornalha. Muitas vezes Deus não vai nos livrar da cova dos leões, mas Ele vai estar conosco lá dentro da cova. Aprove a Deus que Simão estivesse passando exatamente naquele dia, naquele momento, naquela hora. Ele cruzou o caminho da cruz de Cristo e ali ele teve um encontro com o próprio Jesus. Isso é lindo, isso é maravilhoso, e isso nos leva a crer realmente que Deus tem um propósito, até nos momentos mais difíceis da nossa vida, até nos problemas mais complicados que nós temos que enfrentar. Deus tem um propósito. E o próprio apóstolo Paulo é exemplo disso, pois ele fala várias vezes em suas cartas e de diferentes formas, que as aflições do tempo presente não podem se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Deus tem algo grande, Deus tem algo maior, mas é necessário que nós não encurtemos a nossa cruz, porque a nossa cruz é necessária para o nosso aperfeiçoamento, para o nosso crescimento, para a nossa maturidade espiritual. Eu não sei você, mas eu nunca havia ouvido alguém falar sobre Simão Cirineu, esse homem que carregou a cruz de Cristo e através dessa imposição, dessa obrigação, toda a sua casa foi alcançada. Eu não sei dizer ao certo porque a Bíblia não dá detalhes, mas no livro de Coríntios tem um outro capítulo, eu não me lembro agora, mas eu já li sobre ele, onde fala sobre Simão também o Cirineu, que estava entre os profetas.
Eu não sei dizer com certeza se esse Simão Cirineu que estava entre os profetas era esse mesmo que foi obrigado a carregar a cruz de Cristo. Mas com certeza eu posso afirmar que ele foi um homem de influência e teve sua família, né, toda impactada, transformada pelo evangelho da cruz de Cristo. E a sua esposa foi essa mulher considerada pelo apóstolo Paulo, né? Saúdo a sua mãe, falando para o filho de Simão, que tem sido uma mãe para mim. Essa mulher sabe o que é o amor. Essa mulher teve um encontro com o verdadeiro amor, porque o seu esposo, Simão, ele não reclamou quando ele foi obrigado a carregar aquela cruz, porque ele sabia que ali estava um homem carregando o próprio amor nas suas costas. E quando a gente olha para o sofrimento de Cristo, quando a gente olha para a tristeza, para a agonia, para a aflição, para o desespero de Jesus na cruz, a gente realmente entende o que é o amor. E Simão passou a entender que esse amor é entrega. A sua família passou a entender que esse amor é entrega. Esse amor é doação. Jesus, certa vez, ele disse o seguinte: eu dou a minha vida por mim mesma. Ninguém tira ela de mim, mas eu por mim mesmo a dou. Foi um ato voluntário. Então, amar a gente entende que é uma doação. E Jesus não exige nada em troca. Ele não pediu nada em troca para nós, a não ser que nós o amássemos também de todo o nosso coração, de toda a nossa alma e de todo o nosso entendimento. Às vezes a gente está carregando a cruz de um irmão nosso, às vezes a gente está carregando a cruz de um familiar nosso. Essa cruz não é nossa, mas nós temos que aprender como Simão carregou a cruz de Cristo, como o próprio Jesus carregou a sua cruz sem abrir a sua boca, que nós devemos fazer por amor, um amor despretensioso, um amor que não exige nada em troca. Esse é o amor do tipo de Deus. E é esse amor que nós precisamos aprender com a cruz do nosso Senhor. A palavra de Deus em João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus amou o mundo e deu. Se Deus deu o seu próprio Filho, a única coisa que nós devemos entregar a Deus é o nosso coração. E ele diz: filho meu, dá-me o teu coração. E eu tenho certeza que Simão Cirineu não entregou só o corpo dele para suportar a cruz de Cristo, mas muito mais que isso, ele entregou o seu coração para que Jesus reinasse pela cruz na sua vida, na sua casa e na sua família. Nada pode nos separar desse amor de Deus. Nada do que a gente passe aqui nessa vida, nada das tribulações, nada das circunstâncias, nada das adversidades e nada dos sofrimentos. E a gente recorre mais uma vez ao livro de Romanos, no capítulo 8, para encerrar essa nossa reflexão. E eu digo para você uma coisa: aquilo que você considera como cruz, seja lá o que for, doença, desemprego, problema familiar, álcool, drogas, dificuldade de relacionamento, aquilo que você considera como sofrimento e como cruz, não pode te separar do amor de Deus. Ela deve te aproximar do amor de Deus, porque como está escrito, né, aqui na palavra de Deus em Romanos, no capítulo 8, versículo 31, que diremos, pois, destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós?
Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? É interessante essa parte, né? Porque Deus não poupou o seu próprio filho. Se ele não poupou o seu próprio filho, nós também somos filhos. E o fato de passarmos por dificuldades e carregarmos uma cruz, não quer dizer que ele não nos ame. Deus nos ama, mas é isso, muitas vezes, que nós queremos nos desfazer, que vai nos aproximar do propósito que Deus tem para cada um de nós. Se Deus não poupou o seu filho, mas o entregou por todos nós, como também não nos dará com ele todas as coisas? A palavra de Deus nos fala: se é certo que com ele padecemos, com ele também seremos glorificados. A verdade é que muitos querem ganhar uma coroa de glória, mas poucos querem suportar uma coroa de espinho. Vai passar, como eu digo, vai passar. Passou o sofrimento ali de Cirineu carregando uma cruz que não era sua. Depois ele experimentou a grandiosa, gloriosa presença do Espírito Santo, que o próprio Cristo, a quem ele ajudou a carregar a cruz, deixou para todos nós, e começou a obra ali na igreja primitiva. Ele foi um dos primeiros a desfrutar da glória de Deus, da ressurreição de Cristo, das promessas do Senhor se cumprindo. Então, quem não participa da coroa de espinhos não é digno de receber uma coroa de glória. E Paulo continua dizendo no capítulo 8: quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Talvez a sua cruz seja acusações, difamações, calúnias. Não importa se nós temos um que morreu por nós e ele nos torna justos. Não importa o que as pessoas falem a nosso respeito, porque nem mesmo a acusação pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Aleluia! Quem os condenará? É Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Nós temos um intercessor, nós temos alguém que está diante do Pai intercedendo por nós, e não é qualquer um, não. Quando a gente fala que Jesus sabe e entende o nosso sofrimento, é porque ele também, como homem, passou por tudo que nós passamos. Como eu sempre prego e falo para as pessoas que estão conosco, Jesus sentiu fome, Jesus sentiu sede, Jesus sentiu cansaço, Jesus chorou, Jesus sentiu sono, Jesus sentiu dor. Mas ele passou tudo isso como homem para mostrar que, como ele venceu, nós também podemos vencer. E ele enfrentou a cruz, ele venceu a cruz para mostrar que nós também podemos vencer. E a sua palavra nos diz que assim como ele venceu, nós venceremos. Quem nos separará do amor de Cristo? Será que alguma coisa pode nos separar? Qualquer dificuldade pode nos separar do amor de Cristo? E a palavra dele fala para a gente, né, que nem a tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo ou a espada, nada pode nos separar do amor de Deus. Tribulação, angústia, perseguição, fome, escassez, a falta de recursos, a falta de, talvez, vestimenta, a falta de roupa, né? Muitas pessoas passam por esse tipo de tribulação e acham que isso é o fim, mas isso não é o fim, isso não pode nos separar do amor de Deus, e isso não pode ser motivo para nos tirar da presença daquele que passou todas as coisas por amor a nós, daquele que sofreu tudo. A Bíblia diz que ele, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. O homem, Deus, o Deus que se fez homem por amor a nós. Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte e fomos considerados como ovelhas para o matadouro.
Em todas estas coisas, porém, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou, porque eu estou certo. Que você possa dizer, que eu possa também afirmar, como o apóstolo Paulo nessa tarde, nesse dia, estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, ou seja, nem os demônios podem nos separar do amor de Deus, nem as coisas do presente, as coisas que eu estou vivendo hoje, as dificuldades que eu estou enfrentando hoje, a cruz que eu estou carregando hoje, nem as coisas do futuro, nem os poderes, sejam poderes do céu, poderes da terra, poderes humanos ou poderes espirituais. Ninguém pode nos separar desse amor, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Embora existam as cruzes, embora existam os problemas, nada poderá nos separar do amor de Deus. Não deixe a sua cruz. É ela quem nos leva para chegar no propósito e no lugar que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Aproveite ao máximo e desfrute da comunhão com Deus, com o Senhor, assim como Simão Cirineu fez e levou toda a sua família aos pés de Cristo. Ainda que a cruz que você esteja carregando não seja sua, saiba que ela trará algo benéfico, tem um fim proveitoso para a sua vida. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Que o Senhor te fortaleça, que o Senhor te guarde e que o Senhor abra os teus olhos para que você possa compreender que todas as coisas, quer sejam boas ou quer sejam más, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se você ama a Deus, pode ter certeza que Deus está no controle da sua vida e que nada sai do comando das mãos do nosso Deus, o Todo-Poderoso. Deus te abençoe.